Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Bruno, da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos, e eu gostaria de compartilhar com você as Escrituras nesse momento. O texto que nós vamos estudar é o de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, onde a palavra do Senhor nos fala. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, nós vamos fazer desse momento devocional em 3 tempos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de falar sobre um tema, uma verdade desse texto: o Cristo glorificado. Esse Cristo conhece o sofrimento do seu povo. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que Cristo conhece o sofrimento do seu povo. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, uma das cartas às igrejas do Apocalipse, ou às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. E essa é uma igreja especial, uma igreja que não encontra uma advertência contrária, que não encontra uma reclamação de Jesus Cristo. Essa carta é escrita por esse Cristo glorificado nos moldes do que ele é apresentado no primeiro capítulo. E ela é endereçada à liderança da igreja, ou ao anjo da igreja. Nós olhamos para Cristo como um Cristo ressurreto, um Deus que é o primeiro e o último, ele que estava morto e viveu. É o nosso Senhor Jesus Cristo quem está garantindo todas essas coisas, e a primeira coisa que ele garante é que ele estará com o seu povo, que ele conhece cada momento, tanto os momentos de alegria quanto os momentos de dificuldade do seu povo. Nós percebemos que essa expressão de primeiro e último já era usada em Isaías 44, no verso 6, também Isaías 48, verso 12. Nós percebemos que ela significa que Deus é o único Deus, que não existe Deus como o nosso Deus, ou como o Deus que nós servimos, o Deus que se revela através da sua palavra. É esse Deus também que não muda, é um Deus que se revela desde o princípio como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que no momento de dificuldade, no momento de perseguição que o seu povo sofreria, ele estaria com eles. Esse mesmo Cristo revela que conhece o sentimento, ou conhece a situação de perseguição e de sofrimento que o seu povo estava passando, que o povo de Esmirna passaria a partir daquele momento. E é por isso, meu irmão, que o povo de Deus deveria confiar em Deus. Mesmo que eles estivessem naquele momento abatido, eles deveriam confiar e ter como a sua esperança o Deus único e imutável. Irmãos, o que o Senhor Jesus conhecia a respeito da igreja de Esmirna não era algo muito bom, não era algo que a gente pudesse trazer ou se vangloriar. Ela não tinha dinheiro, ela era uma igreja pobre, ela não estava vivendo momentos de alegria, antes ela estava vivendo momentos de perseguição e de aflição. Era uma igreja que estava passando por um momento de blasfêmia contra ela. Muitos se levantavam para falar contra os cristãos daquela igreja. Eles teriam tudo para ser apóstatas, eles teriam tudo para naufragar na sua fé, para duvidar da ação de Deus. O Senhor os elogia porque eles são uma igreja sofredora, mas uma igreja perseverante, uma igreja militante, que suporta os problemas, que suporta as adversidades que são impostas a elas pela oposição do inimigo. Meus irmãos, essa é uma igreja que revela o seu discipulado, que revela a sua origem, porque nós vemos em Cristo Jesus não alguém que viveu em palácios, mas alguém que conhece o sofrimento por causa da oposição. Cristo chorou, Cristo se angustiou nos seus momentos finais por causa dos momentos difíceis que ele passaria. Cristo é alguém que entendeu muito bem qual é o peso da oposição. Ele foi açoitado e morto, ele sabe o que é ser perseguido. E é por isso, meus irmãos, que
nós temos muitos ensinamentos quando olhamos para a igreja de Esmirna. O primeiro deles é que Cristo valoriza a liderança que ele estabelece. Ele escreve ali para a igreja, mas ele fala diretamente com o anjo da igreja, com a sua liderança, com o seu pastor. E nós, meus irmãos, como cristãos, nós como membros da igreja, do corpo de Cristo, também entendemos que existe esse valor que o próprio Cristo dá à liderança da igreja. Nós devemos fazer a mesma coisa, meus irmãos. Nós devemos respeitar a nossa liderança, nós devemos olhar para a nossa liderança como algo que é o Senhor Deus que nos deu. Isso é maravilhoso, quando o Senhor fala através dos seus pastores, através dos seus presbíteros. A igreja deve entender que quando ele fala da palavra do Senhor, ele está falando da parte de Deus. Nós cremos também, meus irmãos, que a nossa esperança, a nossa fé deve estar colocada no Senhor. É Cristo, através da sua obra redentora, que nos redime, que nos liberta das nossas aflições e de todo mal. Mas nós devemos também, e principalmente, entender que o Senhor conhece a nossa aflição. Muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos com profundidade a aflição de todos os membros da nossa igreja, de todos os amigos, de todos os nossos familiares. Muitas vezes nós não entendemos a profundidade do nosso sofrimento, mas o Senhor Jesus está conosco e Ele conhece cada um de nós perfeitamente, e Ele está conosco em todos os momentos. Ele nos enxerga como ninguém pode ver. Ele enxerga onde ninguém pode ver. Ele sabe quais são as nossas aflições, e é por isso que nós podemos confiar em Deus e colocar diante da presença dEle todos os nossos anseios, todos os nossos sentimentos negativos, tudo aquilo que nos coloca distante da glorificação de Deus. E nós devemos, portanto, louvar ao Senhor, porque Ele sabe e Ele conhece. Cristo conhece o sentimento do seu povo. Conhecia o sentimento do povo da igreja de Esmirna, conhece o meu sentimento, conhece o sentimento de sofrimento que você possa estar passando. Por isso, nesse momento de oração, que se segue ao momento da palavra, ore na sua casa, ore no seu lar, clamando ao Senhor que lhe encontre no meio da sua tribulação. Ele entende, Ele sabe o que você está passando, então é o momento de você colocar diante dEle com clamor, com súplica, também com ações de graça, todos os vossos sentimentos, todas as nossas ansiedades, toda a nossa preocupação. O Senhor tem cuidado de nós, Ele é um Deus maravilhoso e nós devemos buscá-lo em oração. Ore ao Senhor agora, nesse momento.